O Grêmio foi fundado em 1903 por Cândido Dias da Silva. Ele era apenas um comerciante que estava passando perto de um campo de futebol onde estava acontecendo uma partida. Ao passar pelo campo, a bola fura e os jogadores vão até Cândido para pedir uma bola emprestada. Cândido aceita emprestá-la e, em troca, os jogadores auxiliaram Cândido a criar seu próprio clube de futebol. E foi aí que, 8 dias depois, Cândido e mais 31 homens se juntaram em um restaurante em Porto Alegre e fundaram o Grêmio. Seu primeiro jogo foi no dia 6 de março de 1904, contra o Futebol Clube Porto Alegre, que por coincidência foi fundado no mesmo dia que o Grêmio. Seriam realizados 2 jogos entre as equipes, na mesma tarde, e o Grêmio venceu ambas as partidas por 1-0. Ainda em 1904, o Grêmio vence seu primeiro título, a taça Wonder Prize, em final vencida sobre o Futebol Clube Porto Alegre. Em 1909, houve o primeiro Grenal de toda a história, e se você assistiu ao meu vídeo da história do Inter, sabe da goleada histórica aplicada pelo Grêmio nesse jogo. Em 1921, o Grêmio conquista seu primeiro campeonato gaúcho, e viria a ganhar mais 2 nessa década, em 1922 e em 1926. Na década de 30, o Grêmio é bicampeão gaúcho seguido. Na década de 40, novamente conquistou apenas 2 campeonatos gaúchos. Porém, no fim da década, o clube se tornou o primeiro time gaúcho a sair em excursão para a América Central. Em 1950, o Grêmio conseguiu a primeira vitória de uma equipe gaúcha jogando no Maracanã, um 3-1 para cima do Flamengo. Em 1952, o Grêmio contratou pela primeira vez um atleta negro. Seu nome era Tesourinha e veio do Vasco da Gama. No dia 19 de setembro de 1954, o Grêmio finalizou seu maior projeto na época, a inauguração do Estádio Olímpico, com capacidade para 38 mil pessoas. O primeiro jogo desse histórico estádio foi realizado entre Grêmio e Nacional do Uruguai. O time gaúcho venceu por 2-0. Nos anos seguintes, o Grêmio detonou a máquina do Internacional. De 13 campeonatos gaúchos disputados, o Grêmio venceu 12. Em 1959, o Grêmio disputou a primeira edição da Taça Brasil. Na primeira fase, esteve presente no Grupo Sul, e por ser campeão gaúcho, ele entrou logo na final do grupo. Então venceu o Atlético Paranaense e avançou de fase. Na segunda fase, eles estrearam nas quartas contra o Atlético Mineiro, que não foi páreo para o tricolor gaúcho. Nas semifinais, enfrentou o Santos de Pelé, que amassou o Grêmio na Vila Belmiro, sem chance nenhuma para o tricolor reverter. E assim encerrou sua campanha na Taça Brasil de 1959. A década de 60 foi uma década de novidades para o futebol brasileiro, tanto com a Taça Brasil, que já vinha da década passada, quanto o Robertão, que começou em 1967. O Grêmio nesse tempo venceu 11 títulos gaúchos, além de boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Em 1970, Everaldo, o lateral esquerdo do Grêmio, é convocado para a disputa da Copa do Mundo daquele mesmo ano, sendo o primeiro atleta do tricolor gaúcho a ser convocado para a seleção brasileira em um ano de Mundial. Em 1980, o Grêmio ampliou a capacidade do Estádio Olímpico, que agora se chamaria Olímpico Monumental, além, é claro, de mais um título gaúcho conquistado. O ano de 1981 foi especial para o Grêmio. Esse ano abriu as portas para as grandes conquistas que estavam por vir. Mesmo perdendo o estadual, o Grêmio joga e vence o Campeonato Brasileiro sobre o São Paulo no Morumbi. Em 1983, o Grêmio teve seu melhor ano da história. Participou da Libertadores como vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1982, frente ao Flamengo. Mas na Libertadores, o Grêmio meio que se vingou. Ligado nos 220 volts, o time passou invicto da primeira fase. Na segunda fase não ficou invicto, mas passou, e foi campeão sobre o Peñarol, em um agregado de 3-2. Com o título, o Grêmio foi disputar a Copa Intercontinental, que desde 2017 é considerado mundial, sem choros, contra o Hamburgo da Alemanha, que hoje está nas profundezas da segunda divisão e venceu por 2-1 na prorrogação, pois o Grêmio tomou um empate nos minutos finais. Em 1984, o Grêmio novamente faz boa campanha na Libertadores e chega novamente à final da competição, contra o Independiente.
mas dessa vez é derrotado, com direito a derrota em Porto Alegre. E desde essa final perdida, dizem as más línguas que o Grêmio lançou uma maldição sobre seus adversários. O time que elimina o Grêmio na Libertadores e é campeão, nunca mais vai ganhar uma Libertadores. Em 1989, o Grêmio conquista a primeira edição da Copa do Brasil. Passou por Ibiraçu, Misto, Bahia, Flamengo e na final derrotou o Sport. E logo no ano seguinte, o Grêmio vence a primeira edição da Supercopa do Brasil, vencendo o Vasco da Gama. Em 1991, o Grêmio chega novamente à final da Copa do Brasil, mas dessa vez é derrotado pelo Criciúma. Esse ano também marcou o primeiro rebaixamento do Grêmio de toda a história, sendo o primeiro time brasileiro campeão mundial a cair. Na Série B, o Grêmio faz uma péssima campanha e acaba em nono. Porém, a CBF resolve mudar o regulamento da Série B, classificando 12 times para a primeira divisão. E assim o Grêmio retornava à elite do futebol brasileiro. Em 1993, o Grêmio já se recupera e volta à final da Copa do Brasil, e mais uma vez é derrotado. No ano seguinte, novamente alcança a final da Copa do Brasil, e dessa vez batem o Ceará por 1-0 e se sagra bicampeão da Copa do Brasil. E no ano seguinte, consegue um feito maior ainda, o bicampeonato da Taça Libertadores. Passou nas oitavas pelo Olímpia, nas quartas pelo Palmeiras, fazendo 5-0 e tomando 5-1. Nas semis derrotou o Emelec e na final o Atlético Nacional. Já no Mundial, acabou sendo vice para o Ajax. Os anos 90 ainda viriam com mais títulos importantes para o tricolor, como o bicampeonato brasileiro em 96 e o tricampeonato da Copa do Brasil em 97. Em 2000, o Grêmio faz uma parceria com a ISL, uma empresa suíça que bancaria contratações e pagaria os salários dos jogadores. Em 2001, veio o tetracampeonato da Copa do Brasil, vencendo na final o Corinthians por 5-3 no agregado. Porém, nesse tempo, a ISL, que pagava muitas contas e salários do Grêmio, acabou falindo, e assim o Grêmio entrava no fundo do poço. No ano do centenário, escapou por pouco do rebaixamento, graças a uma vitória na última rodada sobre o Corinthians. Então, chega o ano de 2004. Com dívidas altas, o Grêmio não resistiu e terminou na lanterna do Campeonato Brasileiro, assim sendo rebaixado junto de Criciúma, Guarani e Vitória para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2005, o Grêmio dá a volta por cima e se sagra campeão da Série B, com direito à tão famosa Batalha dos Aflitos, onde o Grêmio estava com 3 jogadores a menos que o Náutico e mesmo assim venceu o jogo com o gol de Anderson. Em 2006, o Grêmio supera todas as expectativas e acaba em terceiro na Série A, voltando à Libertadores, onde chegou na final, mas sucumbiu diante do Boca Juniors, levando 5-0. No Brasileirão de 2008, o Grêmio lidera a competição por 17 rodadas, mas no final acaba sendo vice para o São Paulo. Em 2012, o Grêmio termina seu novo estádio, a Arena do Grêmio, que atualmente é o 7º maior estádio do Brasil. E nesse estádio houve o famoso 5-0 sobre o Internacional no Campeonato Brasileiro de 2015. Em 2016, o Grêmio quebra um jejum de 15 anos sem conquistar a Copa do Brasil e ganha seu pentacampeonato sobre o Atlético Mineiro. Em 2017, o Grêmio vai com tudo e vence sua terceira Libertadores, vencendo os 2 jogos contra o Lanús, e no Mundial acabam derrotados pelo Real Madrid de Cristiano Ronaldo. 2019 tinha tudo para ser um ótimo ano para o Grêmio, pois começou o ano vencendo o Gauchão de forma invicta, além de estar bem no Brasileirão. Mas foi só isso mesmo. Acabou em quarto no Brasileirão e nas outras competições caiu nas semifinais. Na Copa do Brasil, nos pênaltis para o Atlético Paranaense, que seria o campeão. Na Libertadores também, dessa vez tomando o famoso 5-1 para o Flamengo, que também viria a ser o campeão. Em 2020, o Grêmio vendeu seus 2 principais jogadores, o Luan para o Corinthians e o Everton Cebolinha para o Benfica, juntando em torno de 25 milhões de euros. Bom, essa é a história desse grande clube gaúcho. Como 2021 foi um ano muito atípico para o time, com muitas dificuldades, etc., farei um vídeo à parte só falando disso. Aguardem as novidades.
Até o próximo vídeo. Quai, seu app de vídeos curtos.